Convidamos agora para compor a mesa de honra as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor ministro Félix Fischer, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Excelentíssimo senhor ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça, representando o ministro Corregedor-Geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, ministro Arnaldo Esteves Lima. Excelentíssimo senhor desembargador federal Tadaaki Hirose, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo senhor desembargador federal Nino Toldo, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF. Excelentíssimo senhor juiz federal Nivaldo Brunoni, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssima senhora Dominique de Castro Oliveira, delegada de Polícia Federal, diretora do Sistema Penitenciário Federal, neste ato representando o excelentíssimo senhor José Eduardo Cardoso, ministro de Estado da Justiça. E o excelentíssimo senhor juiz federal Walter Nunes, coordenador-geral do evento e corregedor federal da Penitenciária de Mossoró, Rio Grande do Norte. Destacamos ainda a presença das seguintes autoridades. Sebastião José Ogê Muniz, desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Paulo Afonso Brum Vaz, desembargador federal, corregedor regional do TRF da 4ª Região. Sabino da Silva Marques, desembargador representando o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ismar Custódio Vêncio Filho, juiz de direito, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Jairo Schaeffer, juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal de Justiça. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador federal Tadaaki Hirose, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que presidirá os trabalhos. Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos do 5º workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal e convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Excelentíssimo senhor ministro Felix Fischer, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Excelentíssimo senhor ministro Sebastião Reis, ministro do Superior Tribunal de Justiça, representando neste ato o ministro Arnaldo Esteves Lima, ministro Corregedor-Geral da Justiça Federal. Excelentíssimo senhor desembargador federal Nino Toldo, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF. Excelentíssimo senhor juiz federal Nivaldo Brunoni, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssima delegada Dominique de Castro Oliveira, delegado da Polícia Federal e diretora do Sistema Penitenciário Federal, representando neste ato o ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. Excelentíssimo juiz federal Walter Nunes, coordenador-geral do evento e coordenador federal da Penitenciária de Mossoró, Rio Grande do Norte. Autoridades que compõem a mesa, que acabei de nominá-los, senhores magistrados, senhores policiais, senhoras e senhores. É com grande honra e satisfação que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região recebe os senhores neste 5º workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal. Coordenado pelo juiz Walter Nunes, que é coordenador-geral do evento. Nós vamos, durante esses 2 dias aqui na aprazível cidade de Foz do Iguaçu, debatermos a questão da penitenciária federal. Como todos sabemos, a penitenciária federal, nós temos atualmente 4 penitenciárias, uma delas aqui, localizada em Foz do Iguaçu, tem em Catanduvas, né, próximo de Foz do Iguaçu, ela tem desafiado o trabalho da Justiça Federal, que tem como responsabilidade ter essa penitenciária na sua jurisdição. Todos sabemos dos desafios dessas penitenciárias onde são abrigados os criminosos ou condenados mais perigosos, com o intuito de isolá-los, principalmente da cadeia de comando, que são exercidos, inclusive, dentro da própria penitenciária. Enfim, são desafios que todos os juízes federais, principalmente os juízes da execução penal, onde estão situados essas penitenciárias, bem como as pessoas que trabalham com o sistema penitenciário, têm enfrentado dia a dia. Então, essa reunião, esse estudo, essa troca de experiências é bem-vinda e tem sempre resultado em bons frutos para nós podermos, para que a Justiça possa administrar, para que a Justiça possa, então, desenvolver os seus trabalhos também nessa área de execução penal. Enfim, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, juntamente com a Seção Judiciária do Paraná, que abriga este evento, dá boas-vindas a todos os senhores e deseja que esses 2 dias de trabalho, inclusive culminando com uma visita à penitenciária de Catanduvas, nós temos aqui, inclusive, alguns colegas desembargadores do tribunal que ainda não conhecem a penitenciária que está localizada aqui em Catanduvas. É uma oportunidade, inclusive, de conhecermos a realidade, o dia a dia do Sistema Prisional Federal. E, então, sejam todos bem-vindos e desejo um profícuo e proveitoso trabalho para todos. Agora, continuando, então, os nossos trabalhos, passo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Felix Fischer, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Bom
dia a todos que já foram nominados aqui. É com grande satisfação que participo deste evento, promovido pelo Centro de Estudos Judiciários, órgão que cumpre brilhantemente a missão constitucional de formação e aperfeiçoamento de magistrados federais. Hoje, representados aqui pelo ministro Sebastião Reis, no lugar do corregedor, que é o ministro Arnaldo Esteves. Ao completar 25 anos, a Constituição de 88 representa um marco histórico, muitas vezes esquecido, da transformação da nação brasileira em Estado constitucional, novo paradigma dos direitos fundamentais e catalisador do pluralismo democrático e republicano. O princípio que já existia, mas sem muita eficiência, da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, previsto no inciso 35 do artigo 5º da Carta Magna, identifica a ideia de controle pelo Poder Judiciário de todas as quaisquer ações ou omissões que possam gerar lesões ou ameaças de lesões a posições jurídicas atribuídas à cidadania, revelando um complexo sistema judicial que tem, por último, a concretização das normas constitucionais. Nesse contexto, debater o sistema penitenciário, no caso particular, sistema penitenciário federal, implica estabelecermos efetiva interlocução entre os principais atores que integram o arranjo constitucional da justiça criminal, juízes, Ministério Público, Defensoria, Departamento Penitenciário Nacional e a Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando a concretização dos deveres de proteção constitucional. Formatado justamente para atingir esses objetivos, esse evento, que ora se inicia, envolve autoridades e palestrantes gabaritados e conscientes de que podem haver soluções que garantam de forma concreta a difícil ponderação entre os diversos princípios constitucionais envolvidos na questão penal. Fui, durante muito tempo, professor de direito penal e, muitas vezes, de processo penal. E há uma tendência muito grande a relegar a segundo plano a execução penal. Não adianta termos um procedimento de primeira qualidade, hipoteticamente, nessa área, quando a solução final é catastrófica ou a sua execução é caótica, como ainda existe em grande parte do nosso país. Mais relevante ainda é o fato de podermos avançar na produção de novos enunciados e resoluções, consequentemente, colaborando de modo eficaz para minimizar a discrepância entre o discurso e o efetivo funcionamento do sistema. Louvando o trabalho dos organizadores desse evento, sobretudo do ministro Arnaldo Esteves Lima, aqui representado pelo brilhante ministro Sebastião Reis, dou boas-vindas aos presentes e desejo a todos uma ótima jornada. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça, representando o ministro Corregedor-Geral desta Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, ministro Arnaldo Esteves Lima. Bom dia a todos. Eu trago aqui um grande abraço do ministro Arnaldo, que se encontra hoje no Rio de Janeiro, representando o tribunal, inclusive nas comemorações de aniversário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Eu sou um eterno e um grande incentivador de reuniões como essas. Eu acho essencial hoje em dia que o juiz não se limite mais a permanecer no seu gabinete, a se relacionar com o mundo externo apenas através do processo. Acho que a troca de informação, a troca de experiências, a troca de realidades é fundamental hoje para a boa magistratura. Como disse o ministro Félix Fischer,
A realidade hoje legal é uma e a realidade fática é outra, completamente diferente. E não vejo como uma boa aplicação da lei sem conhecer o que acontece no dia a dia do nosso sistema penitenciário. Acho que é fundamental a visita, o conhecimento, o saber do que está fazendo, e, em especial, saber para onde estamos encaminhando os nossos condenados. Tudo isso são elementos que nos vão, não tenho dúvidas, aprimorar o ato de julgar. Então, eu fico muito feliz em participar mais uma vez, é a terceira vez que compareço a esse workshop. Nas duas primeiras eu só tive a oportunidade de participar de parte do evento, ou seja, de visitar a penitenciária de Porto Velho e a de Mossoró. E dessa vez eu tenho a oportunidade, e fico muito feliz disso, de participar de todos os momentos. Então, mais uma vez, transmitindo aos senhores os cumprimentos do ministro Arnaldo, desejo sucesso e uma boa jornada. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor juiz federal, Walter Nunes, coordenador-geral do evento. Na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Félix Fischer, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, e do ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça, que está representando o ministro Corregedor-Geral da Justiça Federal, o ministro Arnaldo Esteves Lima. Peço permissão ainda, antes de iniciar, para agradecer ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Tadaque Hirossi, e ao diretor do foro, o juiz federal Nivaldo Brunoni, por toda a cooperação para que pudéssemos realizar este importante evento. Caros juízes federais, juízes estaduais, membros do Ministério Público, advogados, minhas senhoras e meus senhores, este é o 5º workshop sobre o sistema carcerário federal, promovido pelo Centro de Estudos Judiciários, órgão do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional. O workshop está sedimentado como espaço institucional legítimo, plural e democrático, ambiente pertinente para estabelecer o diálogo e a reflexão entre os diversos interlocutores que agem nesse ambiente, tendo em mira servir de inspiração para a elaboração da política judicial a ser empregada nessa sensível área jurisdicional. Nos primeiros instantes, houve a concentração do fôlego em abordar os temas mais recorrentes nos processos da alçada dos juízes corregedores e discutir com densidade as questões afetas ao dia a dia judicante, no escopo de uniformizar, dentro do possível, o entendimento sobre aspectos fundamentais para a coerência sistêmica entre as corregedorias judiciais dos presídios federais. Isso porque, dentre as muitas peculiaridades de um sistema prisional, merece especial destaque a necessidade que as decisões, quanto a assuntos que dizem respeito às condições do cumprimento da pena, aos benefícios e ao tempo de permanência no cárcere, guardem certa identidade, sob pena de a falta de simetria entre as soluções alvitradas ter o condão de gerar grave insatisfação entre os internos, ademais de alimentar animosidade pessoal em relação ao magistrado que sustente posição mais rigorosa ou que contrarie os seus interesses. Na lógica de um presídio federal, com as características do sistema brasileiro, ao qual foi confiada a delicada e espinhosa tarefa de abrigar os presos mais perigosos,
aos quais o cárcere estadual de origem não é obstáculo para que permaneçam na prática da delinquência de base organizativa, fazendo da prisão o locus ou escritório oficial para a prática dos delitos, o mais indicado é que as decisões, quer administrativas ou judiciais, sejam tomadas de forma impessoal. Nenhum preso pode ter qualquer tipo de privilégio. Todo o material disponibilizado aos internos deve ser igual, do uniforme aos produtos de higiene pessoal. Nessa ordem de ideias, os projetos arquitetônicos das 4 unidades são rigorosamente idênticos, em consonância com o padrão definido pelas regras mínimas da Convenção de Tóquio. Após alguns episódios, logo percebeu-se quão essencial é que os mais diversos atos normativos expedidos pela administração carcerária observem essa orientação. Ao invés de atos editados pelo diretor da unidade prisional, dá-se preferência em centralizar o poder disciplinador e decisório nos órgãos que possuem a missão de olhar e orientar o sistema em seu todo, que se concentram em Brasília, equidistantes do ambiente interno dos presídios e que não possuem contato direto com os presos. Essa estratégia minimiza ou evita atritos entre a população carcerária e os agentes que lidam diretamente com os presos e agem nesse ambiente. Os enunciados e as recomendações criadas nos workshops, mediante a glosa do entendimento judicial sobre temas fundamentais, cumpriram, em parte, no âmbito jurisdicional, essa estratégia, de modo que as corregedorias judiciais passaram a ter uma atuação mais sistêmica, com isso evitando, de outra banda, a pessoalização das decisões. Todavia, não podemos negar que, como é próprio de um modelo de juízo singular, persiste uma incômoda e negativa divergência judicial interna que compromete severamente a coerência do sistema penitenciário federal. Certamente, não é necessário e desejável apenas a atuação sistêmica das corregedorias quanto ao entendimento judicial a respeito de vasta variedade de assuntos que frequentam os seus escaninhos. É de mistério que as corregedorias judiciais sejam formatadas em compasso com o modelo adequado para desempenhar esse perfil. Nesse cenário, o plano de gestão das corregedorias judiciais das penitenciárias federais, elaborado pelo Fórum Permanente, a despeito de outras questões, apontou para a urgência quanto à padronização da estrutura das unidades jurisdicionais, a segurança e proteção dos juízes corregedores, a informatização do processo de execução penal na área federal. Ante a consideração de que, agora, é o momento para estender e focar as preocupações em relação ao sistema judicial nessa área de atuação, a temática deste 4º workshop ostenta como pilares das questões referentes a esses pontos sobre 4 perspectivas. Primeira, estrutura mínima das corregedorias judiciais. Em decorrência do pleno funcionamento do sistema penitenciário federal, surge como necessidade premente a ação dos tribunais regionais no que tange à estruturação das corregedorias judiciais. É inconcebível imaginar que os pressupostos de eficiência possam ser atendidos quando descuradas as condições mínimas para o regular funcionamento das unidades de prestação jurisdicional, como se tem observado nas 4 corregedorias localizadas no Paraná, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. Os dados fornecidos pelos respectivos corregedores demonstram que não existe padrão definido quanto à estrutura, sem embargo de que, em algumas unidades, não há sequer setor específico para o processamento dos feitos do Presídio Federal. As corregedorias judiciais têm funcionado como serviço afeto à direção do foro ou a uma determinada vara, sem corpo funcional próprio, e têm contado com o trabalho de estagiários, fato preocupante, notadamente pelas características do serviço sigiloso e de extrema responsabilidade. Nas varas em que a solução arbitrada é o destaque de estrutura mínima para a sessão de processamento,
das execuções penais, não há previsão de função comissionada específica, fato que desmotiva o servidor a ir ou permanecer em um setor caracterizado pelo volume de trabalho, excesso de urgência e responsabilidade. O plano de gestão das corregedorias judiciais das penitenciárias federais, após estudos e debates nos workshops e no fórum permanente, definiu que a estrutura mínima deve ser de 4 servidores, contando com 4 funções comissionadas. Falta colocar em prática esse planejamento, o que é necessário e urgente. Segunda, plano de segurança para os juízes corregedores. As diretrizes gerais constam do plano de gestão das corregedorias judiciais. Lá há o detalhamento da metodologia de trabalho a ser adotada, para tanto, baseada em 4 fatores: logística, segurança pessoal, instalações físicas e estratégia de execução do plano. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região editou a resolução número 6, de 12 de março de 2014, agora, na qual tratou da criação e estruturação do Gabinete de Segurança Institucional da Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal em Mossoró, o que compreende apenas a parte do plano referente ao corpo funcional da segurança pessoal. No entanto, até agora, nenhum tribunal cuidou de estruturar, em todos os aspectos pensados acima, o plano de segurança específico para as corregedorias judiciais e muito menos de elaborar o plano executivo de segurança dos juízes, situação que não pode mais perdurar. É passada a hora de esse assunto merecer a atenção devida. Não podemos aguardar o acontecimento de episódio não desejado por todos para, então, ser esboçada a reação. Precisamos ser proativos nesta questão. Aproveitamos a oportunidade, lembrados pelo colega Sérgio Moro, para fazer uma homenagem, ainda que póstumo, ao ex-juiz da execução penal do Espírito Santo, Alexandre Martins. Na segunda-feira passada, dia 24, fez 11 anos de sua morte, que ocorreu em razão do exercício da função. Os executores daquele plano que resultou na morte do colega estão no Presídio Federal de Rondônia. A chama acesa por pessoas como o juiz Alexandre Martins continua acesa e existem juízes para levar adiante esse trabalho a despeito de espinhoso e que coloca em risco severo e iminente a segurança dos mais diversos juízes. Terceira, informatização dos processos que tramitam nas corregedorias judiciais. A informatização do processo judicial é a forma eficiente para desburocratizar o trâmite dos feitos. No campo da execução penal, a quantidade de autos e o volume de papéis é muito grande. Há casos de internos com 10 processos de execução. Toda essa documentação tramita de forma precária por meio do correio eletrônico. E pior, precisa ser impressa e levada à distribuição. Isso afora na 4ª Região, diga-se de passagem. É inviável o envio de toda a documentação ou processo pelo correio tradicional. Pense-se nos casos de inclusão emergencial. Ficar à mercê dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos seria transversar, em casos que tais, com a duração razoável do procedimento judicial. Observe-se que o Supremo Tribunal Federal, em razão da ação penal número 470, no afã de racionalizar e viabilizar o cumprimento das penas impostas, sem demora, mediante a resolução número 514, de 14 de novembro de 2013, instituiu a adoção do processo judicial eletrônico na execução penal de sua competência. Portanto, para otimizar os trabalhos das corregedorias judiciais dos presídios federais, imprescindível a edição de ato normativo, ou mesmo recomendação do Conselho ou da Corregedoria Geral da Justiça Federal, no sentido de que seja adotado o processo eletrônico quanto aos processos de execução penal. Quarta e última, a experiência, modelo para a jurisdição dos presídios. A experiência adquirida com o passar dos anos está a revelar que o modelo em si, quanto ao procedimento judicial, há de ser repensado. Cada vez mais se evidencia a necessidade de evitar a pressão sobre a figura do julgador e a sua pessoalização.
na 4ª Região, foi implantado um interessante sistema judicial colegiado que tem funcionado a contento. De toda sorte, a edição da Lei nº 12.694, de 2012, compromete esse modelo. Muito embora seja consenso que a solução alvitrada pelo legislador não se mostra pertinente para as corregedorias federais. De outra banda, sem embargo das inegáveis conquistas obtidas com os workshops e os trabalhos do Fórum Permanente, as corregedorias judiciais, como já salientado, tendo em conta as peculiaridades do sistema penitenciário federal, ainda padecem de um melhor formato de atuação no escopo de assegurar funcionamento que evite, na medida do desejável, decisões isoladas distintas, com o condão de gerar reações entre os presos, tanto previsíveis quanto imprevisíveis. Possuímos vários exemplos a esse respeito. Nesse estágio dos estudos e debates levados a efeito, parece inevitável que se pense no funcionamento das corregedorias como sistema único, com atuação em forma de colegiado, ao invés do tradicional modelo de juízes singulares. Se não para todas as matérias, pelo menos para aquelas que possuem interesse sistêmico, ou em que esteja colocada em risco, de modo mais incisivo, a segurança do julgador. Assuntos sem maior complexidade para serem identificados. É inegável que, como forma de uniformização das decisões em matérias que possuem interesse sistêmico e de proteção aos magistrados destacados para essa sensível atividade jurisdicional, o modelo ideal é de que todos os corregedores dos presídios, sob a presidência do Corregedor-Geral da Justiça Federal, decidam, em forma de colegiado, os processos judiciais, em sessões presenciais periódicas, sem embargo de reuniões do colegiado por videoconferência, com a definição sobre o atendimento dos casos urgentes. Essa é uma reflexão que haverá de permear todos os debates. Afinal, em verdade, ao fim e ao cabo, a ideia central deste workshop e do Fórum Permanente, criado pelo CJF, que é o órgão estratégico da Justiça Federal, a quem compete, com auxílio do Centro de Estudos Judiciários, formular a política judicial a ser implementada no ambiente desse microsistema, é conferir uma feição sistêmica às corregedorias. É hora de encerrar. Mas também de evidenciar que, como se vê, muito há a se refletir e debater, para além da proposição da edição de novos enunciados e recomendações que, via de regra, visam equacionar questões pontuais. Um dos assuntos a ser mencionado e que, inevitavelmente, vai ser agitado durante os debates é quanto aos conflitos de competência, merecendo destaque aqui o instigante relatório elaborado pela Corregedoria-Geral da Justiça Federal, a partir de visitas feitas aos 4 presídios federais pelo juiz auxiliar Jorge Gustavo. O texto do relatório, que há de ser lido por todos, desnuda como essa questão, diante dos seus reflexos e das expectativas alimentadas pelos internos, compromete o ambiente por detrás das grades. Antes do início dos debates, logo após esta solenidade de abertura, vamos ter a parte acadêmica do workshop, cuja programação os colegas têm à mão. A primeira palestra será sobre os órgãos administrativos do Sistema Penitenciário Federal. A segunda, sobre a teleassistência psicológica aos presos e servidores das unidades prisionais. Tema instigante nessa área. Recente e trágico episódio, tendo como protagonista um exemplar agente penitenciário federal, escancara o acerto da escolha desse tema. Para finalizar a parte acadêmica, teremos a palestra Banco de Perfis Genéticos e a Lei número 2654 de 2012. Amanhã teremos a nossa tradicional visita a uma das penitenciárias federais. Vamos aos debates. Bom trabalho para todos. Obrigado.